Oi, bom dia! Hoje a gente vai em nossa videoaula fazer a correção e alguns comentários da atividade que a gente fez, a nossa provinha, né? Que era basicamente para que você atentasse para a interpretação, tá? A tradução também, a leitura, tá? Tudo isso. Portanto, logo quando a gente observa aqui as 4 primeiras questões, tá? Todos os enunciados exigiam uma tradução, exigiam um conhecimento ou até mesmo uma rápida observação, tá? Porque muitas vezes, é como eu sempre digo, as palavras elas denunciam as questões, é só você ter muita interpretação do texto, tá? E principalmente ser um bom observador. Nas primeiras 4 questões, a gente estava trabalhando com a word formation, com a formação de palavras. E era bom que tenhamos tido aquela questão de prestar muita atenção no começo da palavra, tá? O prefixo. Por exemplo, aqui a gente fala a palavra temporal, não de chuva, né, de clima, né, mas temporal de tempo, né? E tem a palavra atemporal. Esse a vai dizer que é uma coisa que não era dessa época, tá bom? É atemporal. Quando eu digo normal e falo anormal, esse anormal significa que não está tudo ok. Ou seja, é o contrário, o antônimo, tá? E quando eu digo ajustado, eu posso falar desajustado, organizado, desorganizado, tá? Conveniente, inconveniente, ou então fiel, infiel. Dessa forma, a gente compreende aí os antônimos, né? Os contrários. E na nossa prova, como eu disse, nas primeiras 4 questões, era justamente isso. E as palavras eram facílimas, elas estavam ali, ó, dando uma dica muito boa. Quando eu falo da primeira, que na primeira questão, de hers, tá? Quando eu falo hearth, seja unhearth. Oh, muito parecida, porque as outras palavras eram justamente, tinha muita diferença. Quando eu vou para a segunda e tem a palavra agreement, logicamente, a mais próxima a ela é disagreement. Na sequência, tinha, que é até parecido com o exemplo que eu dei agora no português, né? Dependent, independent. Já na quarta e última desse pacote aqui dos contrários, né, dessa questão, tinha aqui happy. E, logicamente, só poderia ser unhappy, tá? Ou seja, bastando ter aquela questão de observar bem as palavras, você mata a charada, tá bem? Essa foi a intenção. Quando eu vejo aqui, na próxima, tá? Tem um pequeno texto, tem uma palavra destacada, a palavra if, tá? Que é o se, como já foi visto nas aulas anteriores. E a questão, a proposta é fazer com que você identifique o que é que expressa essa palavra if, tá? Então aqui tinha, dentre os enunciados, tinha o condition, result, contrary e addition. Ou seja, uma condição, um resultado, um contrário, uma coisa contrária, ou uma adição de mais alguma coisa. Portanto, a palavra if, como nós já vimos em aulas anteriores, ela dá uma condição, ó, se, tá bom? Estão lembrados, né? Agora, no próximo item, tinha um texto, tá? Um texto onde todas as outras questões que vem na sequência tratam exatamente desse texto, tá bom? Que era um texto relacionado a Sofia Rocha. E quando você puder dar uma olhadinha na sua prova, no conteúdo aqui, dessa questão, que é a quinta, você vai ver que todo o texto, ele já diz claramente as questões seguintes, porque só saindo aqui do texto, indo para as questões, quando na sexta questão, quando pergunta sobre qual a idade, né, que a MC Sofia ela entrou nesse mundo aí das artes, tá? Então, dentre os enunciados, estava aqui no texto. Quando vai para a sétima questão
Não, vamos logo resolver aqui a sexta, quando pergunta aqui sobre qual a idade que ela participava dessa questão, né, que ela sempre participou. Olha só, na primeira linha e na segunda diz assim, ó, Sofia Rocha knew she wanted to be an MC when she was just 6 years old. 6 anos de idade. Portanto, a opção só podia ser essa. 6 anos de idade. 6 years old. Quando trata da sétima questão, que mostra quais coisas que ela praticava, né? Como que ela se destacava nas artes, tá? Tem aqui, dentre os enunciados, eu pulo aqui para a linha número 4, tá? Na linha número 4 e 5, que conta a seguinte coisa. And it's there that she learned how to DJ, rap, breakdance and do graffiti. Ou seja, ela fazia todas essas coisas, tá? Ela fazia rap, ela começou sendo DJ, ela fazia, o que mais aqui? Break, né? A dança break e do graffiti, ela fazia grafite, tá? Então, aqui na sétima, a opção do graffiti, ou seja, ela fazia grafite também, desenhava, pintava, né? Nos muros lá de São Paulo. Nessa oitava, ela já comenta sobre essa questão do empoderamento, né, do poder da mulher negra, tá? E qual dessas opções ela faz com que seja visto esse item, tá bom? E nessa oitava, que é aqui sobre, essa aqui na linha número 13, tá? Na 12 e 13, nessa 13, linha 13, tem assim, olha só. There are a lot of girls who tell me that my music has happened, then accept their natural hair, their bodies, their skin color. E é justamente aqui, their skin color, a sua cor de pele, ou seja, a cor de pele dos negros, que está justamente aqui na oitava questão, tá? Uma das palavras que remonta aqui esse empoderamento da mulher negra era justamente a skin color, que era a cor da pele, que ela levantava a bandeira e lutava em favor disso, tá? Na nona está na mesma linha, nessas mesmas duas linhas, que também trata, que através das músicas dela, tá bem? Tá? Como que ela pôde botar para frente a ideia dessa continuação, desse empoderamento da mulher negra. E repito, aqui olha só, onde tem na linha número 13, quando fala de natural hair, os cabelos naturais, tá? Que justamente aqui na letra B fala natural hair, tá? Porque ela sempre manifestou você já deve ter ouvido falar, né, em filmes ou músicas do tal chamado Black Power, do poder negro, ou seja, aquele cabelo Black Power, tá? E na última, aqui na 10ª, trata um pouco até de sua mãe, tá? Da mãe da Sofia, quando ela trata a respeito dessa força que ela dava para ela, né? Sempre rebater críticas e tudo mais. Inclusive, aqui na linha número 7, tem assim, voltando um pouquinho, tá? Give her the confidence to stand up for herself when she was confronted with racism and sexism. Ou seja, na letra D da 10ª questão, trata justamente dessas duas palavras, racism and sexism. Ou seja, tudo isso faz você pensar, faz você refletir na importância de identificar palavras-chave, tá? Palavras-chave, quando você bota a vista num texto, para que você possa rapidamente encontrar o que se pede. Portanto, quando a gente vê aqui alguns itens gramaticais, como o conditional, no caso do if, quando fala do opposite, que são os contrários, tá? Os antônimos, é justamente para você se ligar nessa questão da importância que é de você tanto saber tradução, quanto você fazer interpretação, tá? E muita atenção.
Então, esse comentário e assim como outros, nós faremos na nossa próxima na nossa próxima aula online, que vai ser na próxima semana. Portanto, para vocês, um grande abraço e até mais!